Antes de começar esse vídeo aqui, eu só quero erguer um fato. Nunca uso uma camisa do Pipoca, ó. Mas do concorrente... Ele tá de vergonha, viu, rapaz? Mas ele mandou pra gente, cara. Ele foi bonzinho. O Pipoca, você queria que eu comprasse. Não. Tá bom, vai. Pessoal, voltamos com o quadro Desvendando o Catálogo. Fazia tempo, hein? Fazia um tempinho já, porque esse é um quadro que a gente faz com o apoio da editora que vai ser desvendada aqui, né? A editora sempre nos propõe a ideia de falar os melhores títulos que eles já lançaram. Nós começamos esse quadro com a editora Martins Fontes, mas de lá pra cá nós já falamos de várias, né? Já falamos da Mino, já falamos da Veneta, já falamos da Nemo, da SESI. Cara, várias. Muita editora. Da Intrínseca. Intrínseca. E esse é um quadro que eu tô ligado que a galera adora. Muito legal, pô. É um quadro muito legal, porque as editoras, às vezes, elas lançam algumas coisas que se perdem no meio do bolo. Isso. É tanta coisa no mercado que a gente, por exemplo, que trabalha com isso diariamente, tem dificuldade de acompanhar. Imagina a pessoa que Imagina não tá... o público. Exatamente, mano. E agora nós vamos elencar pra vocês os nossos quadrinhos preferidos da editora Avec. A editora Avec pertence ao editor Arthur Weck, que hoje, conversando com a Lê, eu descobri uma coisa muito legal, que ele, o pai dele já vinha trabalhando com quadrinhos, né? Perfeito. O pai dele, que é o Arturo, o senhor Arturo Weck, ele fundou a editora Weck aqui no Brasil, que foi... Weck com 2 Cs H. CCHI, vocês estão vendo escrito na tela, que foi importantíssimo aqui, porque eles firmaram Bonelli no Brasil. Foi. Antes de ser publicado lá pela Globo e pela Record, por outras, pela Mitos hoje em dia, a Weck publicou 164 edições do Tex. A Weck fez a primeira coleção de Ken Parker aqui no Brasil, publicou Zagor, todos esses grandes nomes eles trouxeram. Olha que legal, então, pô, é um baita de um trabalho. E aí o Arthur deu sequência ao trabalho do pai, montando a sua própria editora e trazendo quadrinhos muito legais pra cá. E a Avec começou trabalhando com quadrinhos nacionais e já lançou vários títulos legais de brasileiros. Então nós vamos começar aqui o nosso Desvendando o Catálogo pelos quadrinhos nacionais. E queremos falar de início de esse daqui, Desafiadores do Destino, que é o mais recente deles, né? Foi um quadrinho financiado com sucesso no Catarse, que agora você encontra aí em outras livrarias para comprar. O link de todos esses quadrinhos nós vamos deixar na descrição para os interessados. E o Desafiadores do Destino é de um autor, um roteirista conhecido aqui do público do Pipoca, o público mais antenado aqui no canal, que é o Felipe Castilho. Felipe Castilho é o autor de A Ordem Vermelha, livrão aí que ele lançou com a Intrínseca em parceria com a CCXP. Sim. Nós entrevistamos o autor, eu e o Danielzinho fizemos um vídeo com ele, vai estar aí nos cards. É um baita de um roteirista. Ele pegou personagens de sucesso da Quanta Academia de Artes, né? Principalmente os personagens do Marcelo Campos, e juntou numa única história, com liberdade total para trabalhar com eles, que são personagens numa pegada steampunk, no mundo de fantasia. E na capa você já vê, é um grupo com vários. Tem um cara que é filho de humanos, mas que acabou se transformando num Atlante, ou seja, nesse mundo a Lemúria e a Atlântida ainda existem. Tem um cara indígena que é acompanhado por um falcão mecânico. Tem uma moça que ela tem um demônio dentro de si. Esse cara que eu falei pra você que ele é filho de humanos, mas tem sangue Atlante nas veias, não vou dizer porquê. Ele anda num barco que vai pelo mar e vai pelo ar também. E ele controla o barco com poderes psíquicos. Tem um cara, um senhor de uns 70 e poucos anos, um velho mesmo, que é um puta de um gênio inventor, faz um monte de gadgets. E o cérebro dele, na verdade, tá dentro de um robô. Quando ele morrer, ele tá salvo, porque o robô continua a vida dele, tá ligado? E ele tem outro, ele se mantém de um outro jeito. Cara, é muito pirado, velho. E aí, quando eu peguei o gibi, eu pensei, puta, é tanto personagem assim, e o gibi não é tão grosso, né, desse quadrinho. Como é que vai ser desenvolvido? Exato, mas o Felipe Castilho é sagaz pra caraca, porque você já entra na aventura e conforme a aventura vai passando, ele vai nos dando a motivação de cada personagem estar naquela missão, pra tentar evitar uma guerra que vai acontecer num continente. Tem 2 povos que estão num continente lá e são enviados pela Organização das Nações Unidas desse cenário fantasioso dele aqui para resolver a questão. E qual é a motivação de cada um? Em poucas páginas ele explica, você fica familiarizado com a motivação de cada um, entende os poderes e habilidades de todos e já está curtindo a aventura. Muito divertido,
Sabe, ô Bruninho, várias pessoas dizem que aqui no Brasil não se sabe fazer super-herói, não faz super-herói direito e tal e tal. E uma crítica que eu tenho é que várias vezes tenta se pegar o modelo norte-americano, que obviamente, e aplicar aqui sem qualquer alteração, sem levar em consideração o nosso cenário, o nosso background. Muitas vezes realmente não funciona, mas esse quadrinho é uma prova, assim como alguns outros, é uma prova de que é possível fazer qualquer tipo de quadrinho aqui no Brasil, que a gente tem gente boa pra diabo. Isso daqui nada mais é do que você pode traçar paralelos com X-Men, com Patrulha do Destino. Sim, perfeito. Né? É um grupo de super-heróis, cara. O termo super-heróis não é utilizado em nenhum momento. Né? Não é o nosso mundo, tem um mundo fantasioso, tal, o que difere um pouquinho também de Marvel e DC, mas são super-heróis. É extremamente bem feito. Funciona pra caramba, é divertidíssimo, pacas. Esse daqui eu recomendo fortemente pra vocês, tá fresquinho, acabou de sair da AVEC, né? Outra coisa que vale lembrar é que vários desses autores, eu não sei exatamente quais, mas vários deles vão estar presentes na CCXP. Então é uma boa chance de você pegar esses quadrinhos e agora na Black Friday e tal e levar lá para autografar. Eu tô esquecendo aqui, desculpa pelo vacilo, porque eu não tô falando do desenhista. Eu falei que o roteirista é o Felipe Castilho, mas o desenho é do Mauro Fodra. O Mauro Fodra, eu conheci ele na CCXP, eu já pedi no dia para folhear o portfólio dele e já na época eu fiquei embasbacado. Eu nunca vi um cara nacional fazer nave espacial, fazer monstro, fazer cenário com a mesma qualidade, o tanto de detalhes que esse cara coloca. Então foi uma decisão acertadíssima, porque olha só, Lê, olha o tanto de monstro. Sim. A guerra que está acontecendo nessa ilha para qual o grupo é enviada é uma guerra de monstros, cara, né? De criaturas, os Atlantes e os Lemurianos, como eu falei. E eles têm que impedir essa guerra. E é um quadrinho de ação, e o Mauro Fodra tem essa veia de ação. Ele tem essa pegada. E ele vai estar na Comic Con também. Você pode pegar o autógrafo dos dois, do Felipe Castilho e do Mauro Fodra. E provavelmente a colorista, a Mariane Guzmão, também vai estar por lá. Bom, aí a gente entra no segundo quadrinho, o do José Aguiar, e aí eu já quero falar uma coisa. A AVEC lança tudo no mesmo esquema, né, Alexandre? É um padrão que eles estabeleceram. Geralmente tem capa cartão, papel cochê, geralmente é colorido, e tudo tem a mesma altura, né? Então você vai ter uma coleçãozinha igual na sua prateleira. São títulos diferentes, tal, mas eles procuram dar a padronização da editora. E esse daqui também é recente, é do José Aguiar, A Infância do Brasil. Bruninho, esse quadrinho ele foi finalista do Prêmio Jabuti e foi extremamente premiado, ganhou vários prêmios já, e é um quadrinho maravilhoso. É foda, cara. Um grande quadrinho lançado esse ano, e ele merece todos os louros do que estão falando sobre ele. Sim, cara. Olha, de início pode ser que você não dê atenção por causa de uma coisa. Essa capa parece capa de livro de história de escola. Pode crer. Não parece? Crer. Não parece de livro didático? Parece capa de livro didático. Então, talvez você não dê atenção, mas... Você pode passar lotado. Né? Exato, mas com a editora AVEC, nunca faça isso. Nunca julgue pela capa. Às vezes a capa não é chamativa, o título não tem apelo, não é uma coisa com veia muito comercial, tá ligado? Mas a história disso aqui, gente, como é fantástico, cara. É muito bonito, e é dividido em vários trechos que se passam século a século, né? Sim, são várias histórias curtas. Então a primeira começa logo após o descobrimento do Brasil e ela é protagonizada pelas pessoas, pelos índios, pelos indígenas, pelos portugueses recém-chegados aqui, e a história se desenvolve, tem um desdobramento, e aí a última página dessa historinha, ela é um acontecimento contemporâneo. Quase todas seguem esse mesmo esquema. Isso vai se repetindo, né? Século a século você tem uma história cujo desdobramento você vê nos dias de hoje. E aí outra história, então você vê a relação dos escravos, você vê várias coisas acontecendo e de repente um desdobramento. E com isso você vai compreendendo várias facetas do Brasil contemporâneo cujas raízes estão lá atrás. Os problemas reverberam de lá de trás até os dias de hoje. Que trabalho bonito. Bonito, um trabalho de pesquisa também, né, cara? Ele tem um textão aqui no final, né, da produção da obra, da pesquisa e tal, e eles falam, né, que eles contaram com a ajuda aqui, ó, da Cláudia Regina Silveira Moreira, mestre em História e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, que ajudou para pesquisa e para o embasamento histórico necessário para contar um quadrinho sobre isso. O quadrinho, cara, ele trata de tantas questões e tantos problemas sociais que nós tivemos ao longo da nossa história, e ele fecha de uma forma que para o leitor desatento pode até ser um pouco arbitrária, mas não é, cara.
Na verdade, a maneira como ele fecha, costura todas aquelas questões anteriores, é um espelho da mentalidade pueril que grande parte da população tem. É isso, cara. Porque começa no século XVI e termina no século XXI, né? Ele vai contando essas vinhetas aí. E o próprio nome diz, né? A gente não falou vinheta sobre o quê? A infância no Brasil. Então todas elas pegam problemas com a criança. E em vários momentos, até pelos olhos da criança. Isso, como também. A criança naquela época estava vivenciando as situações e como a criança hoje vivencia as situações. Como, por exemplo, uma das vinhetas que ele faz, uma das histórias que ele cria, mostra os indígenas entregando seus filhos para serem catequizados. E como que isso era encarado pelas crianças, né? Você tem uma cultura até aquele momento da sua vida e você tem que abandonar tudo aquilo, né, e entrar numa nova sociedade que te diz que tudo que você acreditava e fazia antes é errado, né, mano? Como que isso reverbera? Que loucura, como que a criança Imagina. lida com isso, né, mano? E não é bonito o quadrinho, né, cara? É um quadrinho que mostra... Não, é uma porrada. É uma porrada. Realidade dura batendo na tua frente aqui, saca? Mas um quadrinho que acho que todo mundo deveria dar uma chance pra esse quadrinho. Não, tem que ler. Velho, sem brincadeira, do jeito que nós estamos falando, parece que é um negócio totalmente político, né? Como é que se diz? Educacional, acadêmico. Mas não é, cara. As histórias são ótimas. A primeira aqui, quando você já entra, você vê que o cara é um português que mora numa aldeia aqui, a mulher dele tá tentando parir uma nova criança e ele só teve menina, agora ele quer um menino, e fica uma puta tensão, né? O cara quer um menino de todo jeito e a mulher não consegue parir, estão lá parindo e o padre ajudando o cara. Mano, é uma tensão que passa da página pra você, velho. Sim. E a maneira como conclui é muito foda. Então as histórias são muito boas. Você, além de aprender muito, de se encantar, de se A reflexão que elas levam. você vai refletir, vai se sentimentalizar, se emocionar, você vai se divertir também, mano. Olha, que gibizaço, né, cara? E eu vou te falar, o traço do José Aguiar, eu já falei de trabalhos dele aqui, porque ele fez aquele Vigor Mortis Comics pela Devir e pela Zarabatana antes, já resenhei esse quadrinho dele aqui no canal, inclusive, mas o traço dele evoluiu bastante, cara, e o colorido tá animal também, né? Puta de um quadrinho, gente. Vamos pra mais uma aventurona agora? Le Chevalier, Arquivos Secretos. Deixa eu ver essa pronúncia francesa de novo. Não, eu falo muito bem. Ó, vê o bico. Le Chevalier. Nossa senhora. Ó o bico. Caralho, quadrinho divertido pra caramba também. O roteiro é do Cordenonce e o desenho é do Fred Rubin. Fred Rubin, que vai ter um outro quadrinho mencionado daqui a pouco, que ele é um artista meio que recorrente aí da AVEC. Tô te falando, ó, você olha a capa, eu vou te falar, não chama tanta atenção, né? Mas engana-se, não se deixe levar pela capa. Não tem todo aquele apelo comercial que se espera de uma capa, mas o gibi é fabuloso. Ele conta a história do Le Chevalier, obviamente Le Chevalier é um cargo... É um japonês. Não, mano. Ah, não? Com esse nome não é japonês? Desculpa, me enganei. Tem tudo a ver com o japonês, né, Alexandre? É um francês, mano. Ah, certo. O Le Chevalier... Era a minha segunda escolha. Acertou na segunda. O Le Chevalier é o cargo de máxima importância dentro do Bureau Parisiense, né, que é o órgão responsável pela espionagem, pela resolução de casos muito graves de criminosos e tal, dentro da França como um todo. E o Le Chevalier é o cargo máximo, né? Esse personagem aqui da capa é o atual Le Chevalier do Bureau. Só que não é uma Paris qualquer. A Paris daqui é uma Paris steampunk também, meio que naquele esquema do outro lá, Desafiadores do Destino, só que o Desafiadores do Destino coloca num cenário de fantasia, com várias massas, monstros, Esse daqui não, esse aqui só tem seres humanos e tal. A única coisa que ele inclui, que eu achei muito legal, são os Drozdes, né? Drozde, não é droid, é Drozde, que são criaturas robóticas em forma de animais que um inventor muito famoso descobriu uma maneira de dar vida através da movimentação de um cristal de quartzo impulsionado por molas que fazem o cristal vibrar e gerar energia e tal. Cara, é um negócio absurdo de legal, porque esse roteirista, o Cordenonce, ele cria esse mundo steampunk parisiense, só que ele cita várias coisas de ciência e ele dá um embasamento muito realista, cara. Te faz acreditar na parada. Te faz acreditar que funciona. Isso que eu falei pra você aqui, eu não faço ideia de como deve reverberar no mundo real, mas não é a única coisa. Ele fala de como levar o vapor pras máquinas, ou às vezes
fazer energia através de ar comprimido e tal. É muito legal o jeito que ele faz isso. Como diria o Stan Lee, science! Science, exato! Só que ele usa também, mano, personagens do mundo real e do nosso mundo fictício. Ele inclui aqui meio que o Liga Extraordinária do Alan Moore. Por exemplo, o Júlio Verne, o Nicolas Tesla, o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame. O Quasimodo também existe. Da hora! Todos eles estão aqui nesse mundo. O Júlio Verne, por exemplo, ele é tido como o pai da ficção científica no nosso mundo aqui, né? Escreveu um monte de livros legais, o 20 Léguas Submarina, Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, escreveu tudo isso. Então, no livro, ele é um puta do inventor, ele é um cientista fodão que cria um monte de coisa que da hora. E que é o responsável por colocar a França tecnologicamente à frente de todo o resto do mundo. E nesse cenário fantástico está lá o Bureau resolvendo essas questões e o Le Chevalier é o personagem central. Ele é auxiliado por um guarda-costas que é conhecido como Persa, que é um personagem muito bacana. Ele é meio aquele cara do Tintin, o capitão do navio do Tintin, como é que é o nome? O Haddock lá? Sim, tá ligado? Ele tem muita pegada nesse personagem. E por uma mulherzinha também. Não, a mulherzinha é a Alexandra. Ela só... Olha só... É a Alexandra! É sua xará. E aí ele cria duas histórias. A primeira história ocupa 1/3 do gibi. Ela serve mais para você conhecer o Le Chevalier, conhecer o Persa, conhecer o Bureau e ver o tipo de crime que eles resolvem. Te apresenta aos Drozes e ao cenário. Não é tão legal, a resolução é apressada. Os outros 2/3 do gibi tem a segunda história que se chama Contra o Dínamo Rubro. A primeira é a Besta de Notre Dame. Essa contra o Dínamo Rubro é dividida em duas partes e é essa que vai te encantar. Essa história é muito legal, Alexandre, é muito, muito legal. Tem até uma espécie de Homem de Ferro steampunk nela, muito divertida. E o jeito como o roteirista costura a ficção com os personagens existentes e tal para criar esse novo mundo e o jeito como ele dá a personalidade de todos os protagonistas da história é muito legal. Porque tem roteirista que simplesmente escreve o personagem e não dá trejeitos, não dá características, não dá vícios de linguagem e tal. E ele não, ele tem esse cuidado de dar vida, de dar voz para todos os personagens. A relação do Le Chevalier, que é um cara que é um francês, com a Alexandra, que é uma espiã russa, que acaba tendo que colaborar com ele em um caso, a relação é muito legal, cara. É um quadrinho divertidão. Divertidão. Tem o segundo volume já, né? Então, cara, o sucesso foi tanto que estão fazendo agora o segundo volume. A AVE que já deve estar lançando. E o desenhista, que eu não falei até agora, é o Fred Rubin. Ele tem um traço muito estilo Mike Mignola. Eu acho muito particular o traço dele. Quando começa, você estranha. Eu estranhei. Muito porque ele é minimalista. Então parece que em alguns quadros ele é preguiçoso. Você fala, puta, ele podia ter dado mais detalhe para esse cenário. Mas você vai entendendo a pegada minimalista dele e com o tempo, conforme o gibi avança, parece que ele vai melhorando o traço. E você vai curtindo, saca? É um traço cartunesco charmoso, saca? E ele mesmo faz o colorido. Eu acho que funciona pra caramba, saca? Eu gosto bastante do traço dele, cara. A narrativa dele também é interessante, né? A maneira como ele posiciona os ângulos e tal. Tudo isso é muito interessante também. O Le Chevalier eu não li, mas eu li o próximo quadrinho que a gente vai falar, que também é desenhado por ele. Que é O Coração do Cão Negro. E eu amo esse quadrinho. Eu acho que ele manda bem demais, cara. Eu não sei qual que ele fez primeiro, na verdade, mas apesar de estranho, o traço dele é encantador ao seu modo. O Coração do Cão Negro. Esse sim já tem 2 volumes. A Canção do Cão Negro. Inclusive, eu gostei tanto quando eu li, que eu fiz um vlog, né? Vocês estão vendo aqui nos cards para ir para lá. E ele é escrito pelo César Alcázar e desenhado pelo Fred Rubin. O mesmo cara do Le Chevalier aqui. E ele conta a história do Anrath. E é um mercenário irlandês. Então imagina, lá naquela época dos vikings, ele não era viking, ele era um irlandês, ou seja, ele vinha da Grã-Bretanha, vinha do que viria a se tornar o Reino Unido, mas acaba estabelecendo laços com o povo viking, sem necessariamente conseguir pertencer a eles. Então ele é uma figura, um guerreiro fodão, assim, casca grossíssima, que fica perdido entre 2 mundos. Tudo acontece bem rápido, né? É um gibi curto, a AVE, que ela não tem tradição de lançar gibis muito longos. É, tudo gibi curtinho e preço baratinho também, né? 30 e poucos reais, às vezes menos até, né? Tudo gibizinho curto, fácil e rápido de ler. Que inclusive deixa um gosto de quero mais. Total. Eu lembro que quando terminou esse primeiro volume,
E eu falei, caramba, queria mais. E demorou um tempão até sair o segundo, e aí quando saiu eu já devorei também. Essa dupla, o Alcazar e o Rubin, mandaram muito bem nas histórias do Cão Negro. O Alcazar, na biografia dele aqui, fala que ele é admirador de Robert E. Howard. Então ele tá bem resguardado, né, Alexandre? E você acha que vai ser só uma história de vikings, mas certos elementos sobrenaturais começam a aparecer, certos elementos fantásticos. Tá. Muita coisa sobre a cultura deles vai transparecendo nas histórias também, e de repente, quando você se dá por conta, você está em ingresso numa história de fantasia, não só numa história de barbarismo. É muito da hora isso aqui. É o mesmo esquema então do Le Chevalier, que o seu falou que é uma história de bárbaro que envereda pra fantasia. O outro é uma história de investigação que também envereda pra fantasia. Uma pegada, né? Muito legal. E são histórias, Bruninho, de autores nacionais feitas fora do cenário nacional. Não necessariamente o quadrinho nacional tem que ser feito aqui e tal. São caras criando o seu mundo. Entendi. Isso é muito legal. Entendi. Não se passa no presente brasileiro, etc e tal. O outro é um brasileiro escrevendo sobre personagens de Paris. Sim. Escrevendo sobre personagens nórdicos. E outros sobre nórdicos. Por que não, né? É legal, pô. É bem legal isso aí mesmo. Da hora. Bom, o outro, esse foge bastante do formato tradicional da AVEC. Quem Matou o Cacheta, mas foge por um motivo muito particular. O Henry Peter, ele trata isso daqui como se você tivesse... Dá uma olhada, Bruninho. Você tá vendo um YouTube acontecendo, ó. Inclusive são telinhas. São telinhas do YouTube. Do YouTube, que legal, cara. O que acontece? Formato widescreen, claro. Isso aqui é um semi-documentário, né? Eu gostei muito desse quadrinho, cara, muito mesmo. É um semi-documentário porque o Cacheta, ele era um youtuber que era um desgraçado, cara. Ele era um filho da mãe, cretino pra caramba. Por quê, mano? Porque ele só falava bosta de todo mundo. Sabe esses caras que só falam bosta? Tem um monte de youtuber assim. Tem um monte. Só falava bosta. Aí ele é assassinado. E aí qual é a questão? Quem matou o Cacheta? Então vai rolando como se fosse um documentário, como se fosse uma busca, entrevistando os pais dele, entrevistando fãs dele, entrevistando um monte de gente para descobrir o que tá por trás do crime. É muito legal. Porra, cara. Que interessante, cara. Muito bom, muito bom. Caralho, porra, da hora pra caramba. Da hora, cara, da hora. Esse quadrinho, eu não vejo muita gente falando sobre ele, ele não tá recebendo os louros devidos. Gostei bastante disso aqui. E nós temos ainda mais alguns nacionais aqui, coisas mais antigas, mas que vale a pena mencionar, que por exemplo o Belladonna, um dos primeiros da AVEC que saiu, também foi financiado pelo Catarse, que é da Ana Recalde, a escritora, e o Denis Mello, que é o desenhista. Ele conta a história dessa menina da capa, a Samantha, que é uma menina que tem vários pesadelos, muito mais que qualquer outra criança. E a gente descobre que na verdade não são pesadelos. Na verdade, quando ela dorme, ela acessa um outro mundo, um mundo de terror. E lá ela vive isso que ela pensa serem apenas sonhos. E nós vamos ver o crescimento dessa garota, a gente vê desde a infância até a adolescência, fase adulta, começo da fase adulta, como isso impacta no mundo real, né? Porque ela, diferente das outras crianças que simplesmente têm um pesadelo, acordam e seguem a vida, ela acaba se enraizando muito fortemente no mundo dos pesadelos, né? E é lá que ela aprende as coisas da vida, como por exemplo, como lidar com o primeiro amor, com as decepções da escola, porque ela é esquisita, né? Ela sofre bullying dos demais e tal. Tudo isso ela aprende no mundo dos pesadelos. E conforme ela vai crescendo, ela vai deixando de ter medo. Então ela vai se tornando uma criatura às vezes pior do que as criaturas que antes a assustavam, saca? Eu fiz um vídeo na época que eu gostei bastante desse quadrinho, um vídeo antigão, um vlog de 2013 por aí, que eu fiz sozinho em casa e tal. E eu gostei tanto do gibi que eu falei bastante dele. Acho que é mais difícil de encontrar, mas o Denis Mello também vai estar na Comic Con, como você falou, e ele está com outros lançamentos, assim como a Ana Recalde também. Vale a pena acompanhar esses autores, eles são muito bons, cara. Tem esse aqui também, Galícia, Casa na Árvore. Galícia também foi feito... Marçal. Também foi feito via Catarse, Bruno, e esse é um quadrinho espetacular. Nossa, cara. O traço dele é muito diferente, viu, cara? É maravilhoso. Se passa num futuro distante, em que a humanidade ela já conquistou o espaço, já fez várias incursões espaciais, e eles descobrem o mundo de Galícia. E a peculiaridade desse mundo é que não existe tecnologia nele. E além de não existir tecnologia, a tecnologia na verdade não funciona. O que acontece? As pessoas chegam nesse mundo com o objetivo de fazer uma peregrinação, uma jornada de descobrimento espiritual, entre outras coisas. E aí tem a personagem central, que é essa mulherzinha, esqueci o nome dela,
e ela e um outro grupo vai estar traçando essa peregrinação maluca, espiritual, maravilhosa. Eu acho que essa arte, como é que chama quando a gente faz assim? É rachura? Tem um monte de rachurazinha. Essas rachuras, um pontilismo, né, cara? Meu, que parece, sabe o quê? Parece um esquema meio metal hurlan, né, cara? Pode crer, pode crer. Parece? Lembra um pouco Moebius. Algumas fases do Moebius. Ele é um misto de ficção científica com fantasia, com espiritualismo. Um quadrinho muito interessante, brilhante, que até onde eu sei, você só encontra no site da editora ou no site do autor. Ah, tá. Bom, ou na CCXP vai ser. Ou na CCXP, né? Sim. Bom, tem outros lançamentos nacionais que eu e o Alexandre não conseguimos ler ainda, como por exemplo esse daqui, o Carnívora. O Carnívora, na verdade, se passa no morro no Rio de Janeiro. Morro da Caveira. Um complexo no Rio de Janeiro, que é o maior complexo que tem. O personagem central, um detetive de polícia, ele está desvendando um desaparecimento. E aí, no morro, ele descobre um monte de criaturas malucas. Entra pro lado fantástico. Sim, também. Sim, que devoram carne, por isso que... São criaturas malucas carnívoras. E é um quadrinho de terror, cara. Parece que é um quadrinho policial no início. Porque você começa, você vê os policiais subindo o morro, pegando bandido e tal, mas a primeira cena, agora que você falou faz sentido, a primeira cena é um bandidinho fugindo de uma criatura que a gente não vê, o leitor não vê, e morre de um jeito muito bizarro. Exato, e aí corta pra ação da polícia. Olha os monstros aqui, ó. Que legal, tá cara. São várias criaturinhas. E é bem legal, cara. Quadrinho bacana, vou terminar de ler esse daqui. Bom, a gente sai do cenário nacional e vamos pro cenário europeu, que é a editora Ave que passou a explorar de uns anos pra cá, né? Eles trouxeram bastante desses títulos, alguns já foram resenhados aqui, inclusive o Alena, já teve 2 vídeos aqui no canal, né? O Alena, eu fiz um vlog falando sobre esse quadrinho, porque eu achei um quadrinho de suspense e terror muito bacana. De um sueco, né? E depois o autor veio pra cá participar de alguma convenção, alguma coisa, e nós o entrevistamos. O Kim Anderson, teve uma entrevista com ele aqui, vai estar nos cards. Simpaticíssimo. Vai estar nos cards os 2 vídeos pra vocês. Ele é sueco, né? Sueco. Alena foi um grande sucesso no país dele, a ponto de virar filme. Eu assisti o filme, é um filme legal, toma algumas liberdades, mas é fiel, sim. E isso aqui vale a pena conhecer, viu, galera? Vale muito a pena. Grande lançamento de terror. A menina é uma psicopata, é isso? Ela é um psicopata. É um quadrinho de terror que trata de questões contemporâneas e atuais, como, por exemplo, o bullying e as consequências que isso pode ter na psique dos jovens. E a menina se torna uma super esquisita e problemática, ela tem problemas, ela sofre perseguição na escola, ela tá tipo... tipo uma Carrie, a estranha, do Stephen King. Tipo uma Carrie estranha, ela tá numa espécie de internato, todas as outras meninas abusam dela e tal, e até que isso leva a um ponto de bala. Ela vem de uma outra escola, onde aconteceu uma coisa terrível, que você não sabe ao certo o que foi, eles só mencionam que teve um incidente, e ao longo da história você vai descobrir o que foi esse incidente. É um quadrinho que é um misto de terror psicológico com suspense, com uma grande arte do Kim Anderson, viu? Ele escreve e desenha, e o desenho dele é muito bonito, cara. Muito bonito. Desenho e o colorido dele é muito bonito. Temos aqui também January Jones. 2 volumes já. 2 volumes já lançados aqui. O primeiro se chama Corrida contra a Morte e o segundo, O Crânio de Mikawawa. January Jones é uma personagem holandesa, criada em 1986. Você sabe, Bruninho, que os holandeses têm uma tradição ferrada de quadrinhos. Tô ligado, mano. Muito forte, cara. Ela foi criada pelo roteirista Martin Ludwig e pelo desenhista Eric Helvel. Franceses, né? Não, holandeses. Você tá bom de nacionalidades hoje, hein, Ale? O Leite-Maria é japonês, esses caras são franceses. São holandeses. E, mano, eles criaram uma personagem no estilo Linha Clara, tá ligado? Do Tintin. O que é o Linha Clara? Linha Clara é um estilo de quadrinhos que foi consagrado pelo Hergé do Tintin e também por outros autores, como por exemplo o Jacques Martin, que criou os personagens como o Alex, o detetive Lefranc e tal, que é o tracinho que não tem variação de força na linha. A linha ela segue o mesmo padrão de início ao fim, diferentemente dos estilos norte-americanos de desenhar, que o cara força às vezes um canto para dar mais contraste, mais volume, mais sombreado. Exatamente. O traço linha clara não abusa disso, é um tracinho fininho que percorre todo o desenho, sem nenhuma rachura. O contraste dos personagens é feito apenas através das cores, por exemplo, e aquelas cores vivas, né? Bem vivas, e do personagem com o cenário. O personagem é muito
cartunesco e o cenário é muito realista, saca? Então é um estilo bem bonito, cara. E aí quando você bate o olho, você fala, caramba, lembra realmente o Tintin. Só que o Tintin é muito mais antigo, os caras simplesmente quiseram seguir por essa mesma pegada, por achar que combinava com a personagem. Em 86 eles criaram a January Jones justamente porque existiam poucas protagonistas mulheres à frente de histórias em quadrinhos. E eles queriam trabalhar com uma personagem que não tivesse apelo sexual, que não dependesse de homens pra agir, sabe? Eles foram muito à frente de seu tempo nesse sentido. E a January Jones, ela é uma aviadora, ela foi muito inspirada, inclusive, numa mulher que existiu mesmo, uma norte-americana, que é a Amelia Earhart. Essa moça, ela foi uma pioneira da aviação e uma das grandes defensoras dos direitos das mulheres lá na década de 30, sabe? Então eles se inspiraram muito nela, tanto que o quadrinho se passa também na década de 30. Só que a January Jones, além de ser dá pra ver pelas roupas dela, além de ser uma aviadora, ela é também uma aventureira, sabe? E muitas vezes ela tem que agir para uma agência de espionagem. Ela é tipo a irmã do Indiana Jones. Então. Mano, tu tem até o sobrenome. Ela muitas vezes tem que agir na espionagem, tanto que também presta um pouco de referências àquela espiã famosa holandesa, a Mata Hari, tá ligado? Tem bastante filme sobre essa mulher e tal. Quadrinho também. Também tem quadrinho da Mata Hari? Olha só. E nesse primeiro volume, os autores colocam ela, claro, é uma história fictícia, mas que se passa numa coisa que existe, que é no Rally de Monte Carlo. Ela, por ser uma aviadora, ela é ótima com condução. Então, o governo, uma agência norte-americana, precisa que ela entre na Alemanha. Só que como nós vamos fazer ela se infiltrar na Alemanha como uma espiã? Ora, vamos colocar ela no Rally de Monte Carlo, que é um trajeto perigosíssimo de 400 km que atravessa uma boa parte da Europa. Então eles dão um jeito de logo no começo do gibi explodir o avião dela e persuadir ela a entrar no carro como piloto e de um inventor que já ia entrar tal. Então o que eles fazem? Eles tiram o inventor de cena, só mantém o carro do cara que é muito foda, é bem capaz de ganhar o Rally de Monte Carlo e coloca ela no lugar. E ela, ao longo dessa corrida, por cada país que ela passar, ela vai ter que encarar algumas missões, né? Ela tem que pegar determinado objeto e entregar para os norte-americanos antes que caia na mão dos alemães nazistas, que como se passa na década de 30, tá começando a ascensão do movimento nazista, tá ligado? Então ela tem que dar uma de espiã ao mesmo tempo que não é espiã. E ao mesmo tempo que tenta vencer o Rally. E o Rally é uma corrida maluca, tá ligado? É um quadrinho de aventura. De aventura, total, de aventura. Tanto que ao longo do Rally, os outros competidores têm trapaceiros, que tentam dar cabo dos outros, tá ligado? Jogando negócio pra furar o pneu e desviando vocês do caminho. Só que tem uma veia cômica muito legal também, saca? Os autores são bacanas. A January Jones tem muita sorte, então ela se safa muitas vezes das coisas por causa da cagada dos outros, tá ligado? É muito legal nesse sentido. E, porra, é bem divertido, mano. Tem uma narrativa típica europeia, ou seja, muito quadro na página, né? Tá ligado? Aqueles gibis europeu de raiz mesmo, com bastante quadro. E uma narrativa bem típica, né? Sem muita invencionice e tal. Mas funciona, mano. A história tem apenas 44 páginas. Mas acontece tanta coisa, que depois que você termina de ler, você acha que você leu umas 100 páginas, tá ligado? Só que, curiosamente, milagrosamente, passa muito rápido a leitura. Mas de boasaça. E como se passa no nosso mundo, nos anos 30, o Arthur Weck fez um puta de um trabalho editorial de situar o leitor com notas de rodapé explicando todas as personalidades do mundo real que são citadas, as cidades antigas, países europeus e cidades que não existem mais hoje, mas que existiam naquela época. Então ele coloca lá, essa é a antiga tal cidade, etc e tal. Muito legal esse trabalho dele. E aqui no segundo volume vai muito mais pra pegada Indiana Jones, que ela tá cuidando de um artefato, que é essa caveirona aqui da capa. E aí já é bem Indiana Jones. Legal. E existe uma January Jones real, você tá ligado, né? Não. É uma atriz americana que fez a série Mad Men. Seria o ideal pra interpretar uma January Jones no cinema. Olha só! Personagem de extremo sucesso na Europa, já saiu vários álbuns. Vamos ver se no Brasil eles vão chegando aqui aos poucos. Então, Bruninho, outro quadrinho que eles trouxeram, vira e mexe, chega e-mail lá no Pipoca falando assim: vocês sabem se alguém vai lançar Storm? Alguém vai lançar Storm? Bababá, bababá. Porque Storm saía pela editora Abril e tem muito fã no Brasil, né? Muito fã, e foram 10 volumes que a Abril lançou, só que lá fora acho que são 20 álbuns, é uma coleção gigantesca de muito sucesso e muito tradicional. É holandês também, não é? A revista Storm? Eu não tenho certeza, Bruninho. Eu tenho quase certeza que é holandês. Não tenho certeza quem era o autor, não. A nacionalidade dele. Mas o que pouca gente sabe é que o Storm, a parceira dele, teve um spin-off. E esse spin-off foi escrito por ninguém menos que o genial Roy Thomas. Olha, mano! E
a AVEC lançou o primeiro volume aqui, que é o Amber, As Crônicas da Ruiva. Então, para todo mundo que é órfão do Storm, que pede mais aquele universo, que pede que o universo seja trazido de volta, talvez essa galera não saibam desse quadrinho. Tanto cara. Que tem aqui Storm apresenta. E é legal pra dedéu isso, pra dedéu. Você conhece mais sobre o mundo em que o Storm vai parar, que é o mundo onde ela vive, e vai desenvolvendo as aventuras dela. Mundo fantasioso também, medieval, sim. Com monstros. Olha que da hora esse monstro aqui, mano. Um Kraken. Kraken, mano. Muito da hora, eu já falei sobre esse quadrinho também. Tem um vlog aqui. Tem um vlog, mais detalhes aqui nos cards. Eles trouxeram também A Guardiã, do qual eu também falei numa ocasião. Também, mano. Esse quadrinho é muito bacana, porque é do Robert Damon e ela é uma detetive do sobrenatural. Ela desvenda coisas como um Golem. Golem. Uma criatura de terra e pedra. Isso, que Golem, Alexandre. Golem é do Senhor dos Anéis, Ale. Ainda bem que eu tô aqui pra te ajudar. Ainda bem, meu, o que eu faria sem você? E o Robert Damon, ele sim é holandês, com certeza. E ele faz um quadrinho bem bacana. Não vejo a hora da AVEC trazer um segundo volume disso. O desenho é bonito, hein, cara? Legal demais. Também uma narrativa típica europeia, não é no estilo linha clara igual o outro, mas bem europeu também o quadrinho, né? Sim. A AVEC, além deles trazerem quadrinhos nacionais que oscilam entre aventura e quadrinhos que te fazem pensar, como A Infância do Brasil e como Quem Matou Cacheta, além de trazer esses quadrinhos internacionais, eles também têm uma ampla publicação de livros. De livros, pode crer, mano. Livros. Então, por exemplo, você falou bastante do Le Chevalier. Que surgiu nos livros. Olha só. Ele surgiu nesse livro aqui, ó. Aquele cara, o autor, eu falei só o sobrenome dele, né, o Cordenonce, mas ele chama André Zanck Cordenonce. Ele começou na literatura e depois ele transpôs as aventuras do Le Chevalier para os quadrinhos nesses dois volumes aí, né? Legal, né, cara? Muito legal. Tem muita coisa boa que a AVEC lançou. Por exemplo, ó. E cabe dizer que tudo isso que nós falamos aqui são volumes fechados. Sim. Toda vez que a gente fala tem volume 1 e volume 2, eles são histórias diferentes. O Cão Negro também é assim ou tem continuação? Sim, também é a mesma coisa, né? Então, tudo fechado. Vai na fé em qualquer um desses títulos. Então, por exemplo, eles lançaram Rio, Zona de Guerra, que é uma distopia que se passa no Rio de Janeiro. Um livro bem bacana do Léo Lopes. Eu sou muito fã dos trabalhos do Duda Falcão. O Duda Falcão é um escritor de terror bem bacana e ele faz a ideia, sabe os contos da cripta que tem sempre alguém apresentando, um personagem apresentando? Sei, mano. Aqui é o anfitrião apresenta, tá vendo? Ele homenageia os quadrinhos da cripta. Mausoléu. Cara, você já falou desse livro aqui no canal? Já falei. Olha só. Já falei. Os 13 Comboios de Espectros e o Mausoléu já são 3 volumes que ele tem. A AVEC lançou, isso aqui, ó. Vampiros, coleção sobrenatural. Tem história até da Julia Moon aqui, que é uma sumidade de vampiros aqui no Brasil. Tem também o Duda Falcão. Tem histórias arrepiantes aqui. Tem histórias mais ou menos como qualquer compilação, né? Tem do Alexandre Calari? Não tem. Podia, né? Mas tem histórias muito boas aqui. Nossa, mano, legal. E tudo livro de autor brasileiro, né? O Caminho do Louco, eu cheguei a falar dele também em algum momento. Também, mano, pode crer. Quando saiu o Código da Vinci, a ideia de conspirações, de sociedades e tal, deu muitos frutos, né? E o Caminho do Louco, de certa maneira, se beneficia disso. É uma sociedade secreta que está embasada em cima das cartas do tarô. Então dá pra ver que eles estão tratando com bastante esmero aí os quadrinistas e roteiristas nacionais, trazendo muita coisa boa, né? Uma editora que merece ser conhecida, né? Merece ser conhecida, merece entrar aí no mapa de toda a galera que acompanha o canal e de repente não conheceu o trabalho deles. É uma editora que está lá no sul do país e lá eles são bem mais conhecidos do que são pra cá, né? Mas vale a pena você ir atrás desses quadrinhos, tem coisas maravilhosas. Todos esses que nós falamos valem demais a pena. O link de tudo isso vai estar aí na descrição para vocês correrem atrás. Olha, Desafiadores do Destino, Le Chevalier, January Jones, Infância no Brasil, Contos do Cão Negro, A Lena. Acho que esses 6 são os mais legais, inclusive, né? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Vai na fé, mano. É isso, pessoal, mais um Desvendando o Catálogo. Nós vamos deixar na tela final o link da playlist para você assistir os outros episódios que já passaram, né? Para você ver das outras editoras que nós já falamos aqui. Um trabalho bem legal que nós estamos fazendo aqui, sempre com o apoio das editoras. Então, muito obrigado, editora AVEC, por ajudar aqui esse nosso trabalho. E ajude você também, inscrito, deixando o seu like, deixando um comentário aí dizendo o que achou do programa, ativando o sininho, beleza? E compartilhando com todo mundo. É isso aí. Nos vemos na próxima.